da espiritualidade. Né? Se o meu horário é meio, com perdão da expressão, nas coxas, eles têm muitos compromissos. E eles se comprometem a estar conosco. Então é como uma reunião de trabalho, onde as pessoas se encontram com hora marcada. Todos se dispõem daquele horário para atender aquele compromisso. Tá bem? Então, estamos de volta aqui, né? Para falar desse menino, esse tal de Jesus. Né? Esse tal de Jesus. E na última vez, agora está bagunçado, né? Porque no sábado eu falei 3 vezes e eu falei uma vez só. Não, tá bom, é bom que os do sábado vão ter que saber as respostas. Né, Rose? Hein? Sentou na frente aqui para responder tudo. Né? Essa é uma história não contada pelos livros, né? A não ser pelo livro de Orante, que eu conheça. Eu não conheço outro que tenha, não é? Que é um livro que trata muitas outras coisas. Eu vou fazer o preâmbulo de novo, porque eu não sei se todos estavam aqui quando a gente falou dele a primeira vez. Que é dessa fundação. É um livro que a encadernação com o livro físico tem um custo, mas vocês podem acessar o site e baixar todo o livro. Vocês podem utilizar o aplicativo smartphone e baixar todo o livro também. Tem os aplicativos com os capítulos, tá? É uma história publicada, né, em inglês em 1955. Eu já cansei de revirar o site, eles não falam direito qual que é a concepção, mas entendo eu que basicamente é intuída. Eles não falam em psicografia, né, Rô? Mas eles falam em intuição, né? Esse é um livro muito amplo, que fala para nós do universo, da Constituição, assim. Um pedacinho dele fala da vida de Jesus como um ser constituído deste universo, né? Só para vocês terem uma ideia, eles falam que Jesus tem mais de 3 bilhões de anos. Né? Ele precede a formação do universo. Então, assim, não vamos nos prender nisso, vamos voltar na história. O que me chamou a atenção? Me chamou a atenção que da história que nós conhecemos de Jesus, o que é que nós sabemos dele? Né? Que teve uma anunciação de Gabriel, que existe no Velho Testamento o prenúncio do retorno do Messias, né? O nascimento de Jesus, que é uma história que pelo menos uma vez por ano nós vemos em filmes diversos, né? Na época do Natal principalmente. A fuga para o Egito, que normalmente faz parte disso. De repente ele aparece aos 12 anos, ele é batizado e começa o ministério até a crucificação, a ressurreição e etc. Esse é o roteiro que, como cristão, eu sempre vi ao longo da minha jornada. Tá? E ele preenche para nós as lacunas que não estão escritas em outros lugares. Eu não sei se alguém conseguiu, da outra vez eu perguntei se alguém já tinha visto algo a respeito disso. O máximo que eu vi foi um filme. Como é que chama, Fátima? O filme que você perguntou se eu vi, eu falei que você já tinha visto. O Pequeno Messias. O Pequeno Messias? O Pequeno Messias? Acho que sim. Né? Bom. Na outra vez nós chegamos até o 8º ano de Jesus. Né? Do nascimento, das questões dele até o 8º. Então o que eu fiz? Eu fiz uma revisão rapidinho só para a gente entender o que está acontecendo e nós vamos voltar para os 8 anos. Tá? Pode ser? Sim. Tá bom. Então, ó, esta era a região, essa era considerada o mundo, né? O mundo civilizado da época girava em torno do mar Mediterrâneo. Né? O Egito estava aqui, Jerusalém estava aqui, tá certo? A Turquia estava aqui, né? A Europa, o mundo civilizado era a Europa e os países árabes, tá certo? Assim era a concepção da época, né? Tanto que eles dizem que as únicas terras que Jesus não conheceu antes dele entrar em seu ministério
foram as Índias, né? Mesmo assim, ele prestou serviço a um indiano muito abastado, ele circulou com ele como caravaneiro, e as regiões do Novo Continente, que não existiam praticamente. Diga. Eu li um livro que fala que Jesus compareceu aos mosteiros do Tibete. Aqui ele não tem essa referência até ele entrar no ministério, não. Fala que ele circulou isso aqui tudo. Mas não, eu não quero nem contestar, estou dizendo assim, tem muitas informações. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, ó, só para nós termos noção, o amarelinho é o Império Romano, 44 anos antes de Cristo, o verde claro, 14 anos depois de Cristo, e o verde escuro até o ano 117 depois de Cristo. Então os romanos tomaram conta disso aqui tranquilamente, eram os donos do pedaço, né? E aqui mais um exemplo de como é que circulava, né? O mercado, o comércio. Nós vamos falar disso por quê também, só para ter uma noção. Tudo aqui que era tomado pelo Império Romano, apesar de ser tributado, apesar de ter impostos, né? Tinha a segurança e tinha o livre passe, né? E nós sabemos que os judeus, de uma forma geral, são naturalmente comerciantes, não é? Tá? Bom, o ambiente. Que ambiente que Jesus nasceu? As condições planetárias ideais, o mundo mediterrâneo era um império unificado. Tinha um sistema político e social comandado pelos romanos, a língua e a cultura, em uma certa medida, também a filosofia grega, que estava presente em separado e agregada à cultura romana, né? Nós vemos assim, um pouco de história que eu sei, muitas coisas são parecidas com nomes gregos e nomes romanos, né? Os deuses pagãos, por exemplo, eles têm nomes diferentes, mas são os mesmos, não é assim? Tá? A mitologia, a história é a mesma, só tem nomes diferentes. A influência de veloz expansão da religião e dos ensinamentos morais. Isso vem de quem? Dos judeus, que é um povo nômade. Até chegar a Israel, um povo fundamentalmente nômade, né? Sempre oprimido. Os pais, pessoas de hábitos simples e instruídos. José, de linhagem direta dos hebreus, né? Conhecedor de escrituras e apegado ao ponto de vista oriental da religião judaica. Ele era um cara ligado às origens hebreias, tá? A origem judia pura. Caladinho e pensador, né? Maria, por sua vez, de uma herança de muitas mulheres da história, inclinava-se fortemente com a interpretação ocidental helenista, mais liberal e aberta da lei e dos profetas. Então eu tenho um camarada que é mais da direita do que é mais da esquerda, com o perdão da comparação, né? Tá certo? Para trazer quem? O equilíbrio, né? Alegre, falante e planejador, né? Mulheres pouco falantes são raras. Não vou falar que não tem, não, senão vou ser apedrejado a qualquer hora. Né? Então, olha que equilíbrio, ó. Um para um lado, outro para o outro. Um pensa muito, um executa muito. Um é muito pé no chão, o outro é muito sonhador. Né? E a vida em Nazaré. Né? Já falei disso da outra vez, que Nazaré era uma cidade extremamente liberal, fora do padrão. Era uma cidade muito, pode crer, né? No meu tempo, no tempo de uns de vocês, se chamava pode crer. Né, Rô? Então o sacerdócio era mais liberal, não era tão duro, nem com o feriado do sábado. Olha como é que Jesus vai absorvendo isso ao longo da vida dele, e no decorrer do ministério dele, essas coisas se repetem e se apresentam diante dele. Né? Ao mesmo tempo que era bastante conhecida como centro de interpretação da lei tradicional. Né? Então, interpretava, mas tinha lá seu jogo de cintura, não era duro demais.
Convivia com os gentios de maneira mais livre. Por quê? Porque era uma cidade mercantilista. Ela era um ponto de parada para os caravaneiros de todas as regiões. Então quem passava lá basicamente era gentio. Se eu sou um polo econômico e se eu não sei lidar com essas pessoas, o que vai acontecer comigo? Eu não vou conseguir, não é, permanecer. Eu não vou ter crescimento. Eu vou criar um atrito. Entre os judeus de todas as cidades, os de Nazaré eram os mais liberais nas restrições sociais baseadas nos medos e contaminação pelo contato com os gentios. Então eles já tinham isso quebrado, era uma barreira que eles não tinham. Então olha que bacana. Tinha a estrutura política, tinha os pais equilibrados e estava num lugar onde podia se aceitar todas as pessoas. Não tinha ambiente mais propício para isso. Mais adiante ele fala que se eles tivessem continuado em Alexandria, ele ia ter o aprendizado puro da cultura dos judeus. E isso poderia ser muito mais enriquecedor para o aprendizado dele, em compensação a experiência de vida ia estar muito empobrecida. Não é bacana? Então vamos embora. Tudo certo aí? Estou correndo demais, estou falando de pé só. É revisão antes da prova. Tá? Né, segunda regra. Educação e a formação. Até os 5 anos é responsabilidade da mãe. Ajuda nas tarefas domésticas, ajuda a cuidar dos irmãos menores, aprende a ler, a escrever e a desenhar mapas. Isso aqui, ó, Maria deu uma caixa de areia para ele brincar quando ele era criança. Quando ele acabava o que ele tinha que fazer, ele podia ir para lá fazer isso. Né? Aprende a lidar com plantas e flores, aprende sobre a religião, fala e escreve 3 idiomas. Nessa época ele fala, ainda não escreve os 3, mas os 3 ele já fala. Brinca com os amigos e pergunta incessantemente. Olha, isso tudo é responsabilidade da mãe até os 5 anos de idade. Alguma criança tem isso hoje? A Magda disse para nós no sábado, ela não estava aqui, que ela tem alguns amigos judeus que são criados dessa forma. A cultura tradicional ainda é dessa forma. Nós é que não fazemos parte desse círculo e não sabemos. Né? Tá? Aos 6 anos ele é entregue para o pai. Continua perguntando sem parar. Que menino que não pergunta, hein, gente? Vocês têm algum menino em casa que pergunta? Não? Vocês eram perguntadores, aqueles que não têm filho? Você, Thaís, tem cara de ser daquelas que não para nem para respirar. Vou nem perguntar ao seu pai. Mas por quê? Mas por quê? Passa as atividades de ajuda direta ao irmão mais novo. O que ele percebe? Como com 6 anos ele é entregue ao pai, o pai tem as atribuições de sustento e responsabilidades com a família. Não é? Então ele passa a acompanhar o pai. Para isso, algumas tarefas domésticas têm que ser repassadas. Então ele observa a idade do primeiro irmão dele, do Tiago, e fala assim, ó, beleza, vou passar para ele. Tem a anuência da mãe, e aí já começa a transferir a responsabilidade. Tá? Começa a acompanhar o pai e conhecer a história do seu povo. Qual que era o padrão de contar a história? Boca a boca. Né? As escrituras, como o próprio nome diz, estavam lá. Em hebraico ou em grego. Tá certo? Mas o aprendizado da história do povo, eles iam caminhando, iam passeando, e o pai ia contando a história. Então assim ele aprendeu muito da história, o que acontecia naquele lugar que ele estava passando com o pai. Né? Hoje eu não sei se as crianças têm paciência quando algum adulto fala assim, sabe o que aconteceu aqui? O menino fala assim, peraí pai, que eu estou terminando o jogo aqui, ó. Daqui a pouco você continua. Ou não? Então tá bom. Começa a ensinar os irmãos menores a ler e escrever. Por quê? Porque como é responsabilidade da mãe, ele pode ajudar. E as mulheres não... aprende a ler o grego. O lei 2? Não. Aprende a ler o grego. Ele aprende a ler o grego com o pai. Maria falava, mas não sabia escrever. Tá? José sabia, desculpa. Vocês estão prestando atenção. Só desde que não está.
Tá bom. Tem que pegar no pé, isso que eu fiz uma vez. Desculpa. Brinca com os amigos como toda criança normal. Qual que é o objetivo nosso? Desvincular a figura divina de Jesus com a criança que ele foi. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele pode ser as duas, nós vamos separar. Senão eu vou ficar enxergando sempre, tudo era diferente, tudo era diferente. Realmente ele era um ser diferente. Mas as etapas de aprendizagem e de experiência tinha que vivenciar. Né? Não tem queima de etapa. Ensina os irmãos menores a ler e escrever. Estuda plantas, flores e estrelas nas horas vagas. O livro fala para nós que ele adquiriu o péssimo hábito de deitar no telhado de noite e ficar olhando para as estrelas. Tem gente que tem essa mania, não tem? Entra para a escola formal, aí o pai ensina um pouco e ele adentra na escola. Por quê? Porque até os 14 anos eles se formam, não é? E vão para a primeira celebração da Páscoa, onde eles são considerados, então, adultos responsáveis, servos do Senhor. Tá? Então pensa comigo, para eu ser adulto aos 14 anos, eu preciso de uma jornada um pouco acelerada mesmo, senão não vai, né? Hoje as crianças de 30 anos não querem sair de casa, né? As crianças de 30, de 30 e poucos, enquanto a cama estiver lá, mamãe estiver lá, é assim não. Cadê os marmanjos? Olha, ninguém fala nada. Escondeu aí, não é? Só um pouco, né? Ah, isso aqui é muito legal também, eu falei lá atrás. A mãe dele entregou um pombal que eles tinham para ele cuidar. Então ele tomava conta daquilo ali, tomava conta. No final do mês, o dinheiro que aquilo dava, ele pagava as contribuições, o dízimo, né? Eles davam lá na sinagoga, obrigado. E o resto do dinheiro, eles faziam a caridade do jeito que ele organizava. Então ele tinha aula de educação financeira. E convive com os viajantes e suas histórias, né? José, vamos lembrar, José abriu uma loja. Pulou de novo a loja. Cadê isso? Ah, desculpa. Eu estou meio maluco. Você começou a falar agora. Não. Tá bom. José abriu essa loja quando Jesus tinha 3 ou 4 anos, não me lembro. E ela fica perto do poço de água e é onde os caravaneiros passam. Ele abriu essa loja de reparo. Para quê? Ó, tem um problema numa parelha de bois, ou nos cavalos, ou nos camelos, e ele ia atendendo essa demanda. Né? Então Jesus começa a trabalhar efetivamente com ele e convive com o povo, porque ele já fala os 3 idiomas. Né? Então, um menino curioso. Então, até aqui, foi só isso que ele fez. Tá? Só isso. Aí a gente entra no 8º ano, que nós já falamos também. Ele era um menino que eles disseram então que a percepção diferenciada foi que ele tinha uma atividade mental muito acelerada. No resto, ele era um menino normal. Em alguns trechos, Maria diz que às vezes ficava esperando que alguma coisa acontecesse e estava sempre frustrado. Porque dele não saía nada que fizesse a diferença que ela esperava. Já pensou? Mãe que é assim, né? Mãe está sempre esperando que o filho faça uma coisa que ela quer. Então ele pertencia ao primeiro terço mais avançado e ele fazia tão bem o trabalho na escola que ele tinha 1 semana por mês de folga. Tem que recompensar. Essa semana ele ia pescar ou com o tio dele no mar da Galileia ou na fazenda do outro tio em Magdala. Tá? Conheceu um professor de matemática de Damasco, aprendeu algumas coisas e desenvolveu um senso muito depurado para lidar com número, distância e proporção. Ele fazia as razões, pedia, ele sempre desenvolvia o raciocínio. Com quantos anos? 8. É só ter certeza se é isso mesmo. 8? Você não viu nada onde eu terminei.
começou a apreciar muito seu irmão Tiago, né? O Tiago tinha uma diferença de quase 4 anos para ele. Então, à medida que a família estava crescendo, ele era um primogênito que ele tinha uma ascendência sobre os irmãos, porque ele era muito mais velho do que eles. Né? Hoje a gente vê 4 anos, não é diferença nenhuma. Mas para eles, para a cultura da época, era. E lá pelo fim desse ano começou a ensinar o alfabeto. Ó. Então, ele começou a fazer o trabalho com ele, né? Algum menino de 8 anos tem paciência de ensinar o outro a escrever? Tem? Nós estamos a pé, né, gente? Tem? Né, Vitor? Aí ele queria aprender música. Aí ele fez uns arranjos para as coisas que eles produziam em casa, com leite e punição de harpa. Foi fazendo um escambo lá, né? Para poder. E adorava a música. Isso é uma coisa que em lugar nenhum eu ouvi falar. Ele aprendeu a harpa e com 11 anos já tocava habilmente, né? Continuava a fazer perguntas, né, a respeito de ciência e religião, e nunca mais, olha que coisa, nunca mais parou de fazer tais perguntas inteligentes e desconcertantes. Nasceu Simão, terceiro irmão. Aí, essa história é boa. Esse camarada aqui era professor de academia de rabino lá de Jerusalém. Né? E o desejo dos pais é que ele tivesse uma formação para se tornar o Messias. Né? Ele veio a Nazaré para observar Jesus depois de ter cumprido uma missão semelhante na casa de Zacarias. Quem é Zacarias mesmo? Pai de João Batista. Pai de João Batista. Né? Então já tinha ido lá e eles falaram, não, você acha que o João assim, você não viu nada. Vai lá em Nazaré e olha esse menino aqui. Aí foi lá. A princípio ele ficou um tanto chocado com a franqueza de Jesus e sua maneira pouco convencional de se relacionar com as coisas da religião. Por quê? Porque era Nazaré, né? Atribuía isso à distância da Galileia do centro de ensino, né? E aconselhou a José e Maria que permitissem levar Jesus consigo, onde ele poderia ter as vantagens da educação e da instrução do centro de cultura. O menino é muito bom, mas ele está distorcido. Vamos levar ele lá para o colégio? Nós damos uma ajeitada nele, ele vai ficar 10. Né? A ideia é mais ou menos essa. Mas reconhecer o potencial que ele tinha. Hoje chamam isso aí de internato. Quando o menino estava no versículo, vou mandar você para o internato, viu? Você vai ficar 5 anos no internato, você vai voltar de lá formatado. Né? Formatado. Vamos pegar o HD e zerar, botar o sistema operacional. Ou não. Ou não, mas aí você vai saber depois. Aí, o Naô conversou com os pais, e aí o que acontece? José e Maria tinham uma diferença de opinião. Porque José achava que ele tinha que ter uma coisa mais estreita, uma formação com base na mesma formação judaica dele, mais reta, mais firme. Maria queria que ele fosse o Messias. Tá? Eu acho que às vezes a expressão de Maria é muito parecida com o que Judas queria que ele fosse. Ele provocasse a revelação, que virasse tudo, que sentasse no trono de Davi. Essa é a impressão que eu tenho. Isso não está escrito aqui às claras, mas muitas vezes tem o pensamento de Jesus dizendo que ele tinha certeza que ele não tinha esse papel. Que esse não era o papel dele. E os dois não chegavam a acordo. Então na hora falou assim, ó, então deixa eu falar com Jesus. Aí sentou, contou a história para ele, explicou, e aí Jesus conversou com os pais e com seu vizinho Jacó. Jacó era um pedreiro que era sócio de José quando ele se tornou empreiteiro. Né? Um cuidava de uma parte, outro cuidava de outra. Isso aí José, tá vendo? Ele já não era mais carpinteiro nem o dono da loja, ele já era empreiteiro. Já ia de vento em pouco o negócio. E aí ele pediu, né, para conversar com os 3. Olha que coisa danada, né? 2 gera empate, não gera? Se eu tiver uma votação, tiver 2 só, um sim, um não, empatou. 3 não tem jeito. Não é? Eu tinha um professor de matemática que ele sempre brincava com a gente. Falava, ó, 3 nesse aspecto é o número de equilíbrio, é o número da perfeição. Todo instrumento de precisão tem 3 pés. Eu estou vendo o tripé aí, ó. Se tiver 4, manda. Se tiver 3, não manda. Porque ele apoia. Né?
E aí, tendo divergência entre a opinião dos três, ele próprio não se sentia, não. Aí ele respondeu, desculpa, é que eu cortei umas coisas e estou ficando doido. Ele falou assim, olha, virou para o Naor e falou assim, havendo divergência de opinião entre meus pais e os conselheiros, né, eu não me sinto competente para assumir a responsabilidade por tal decisão, por não sentir tão inclinado nem uma nem para outra. Então eu vou conversar com meu pai que está no céu, e enquanto não estiver absolutamente certo quanto às respostas, eu sinto que eu devo permanecer na casa com meu pai e com minha mãe. E ainda acrescentou, isso o menino de 8 anos respondendo para o professor, né? Eles que tanto me amam devem ser capazes de fazer mais por mim e de guiar-me de um modo mais seguro do que estranhos que enxergam apenas o meu corpo e observam a minha mente de fora, mas dificilmente podem me conhecer de verdade. Aí ele não ficou feliz, não, mas foi embora. Isso um menino de 8 anos, no 8º, né? Coisa pouca. Você queria, né? Pergunta para Maria, depois, reza de noite, para só Maria. Nessa época aí, como é que é? Aí ele vai perguntar, tem um celular? Não. E aí ele sai dessa infância e vai para a segunda. Tá? Aí ele menciona, ó, que lá em Alexandria ele teria uma oportunidade de estudar academicamente, né? Uma base mais formal, como eu disse anteriormente, mas se ele não tivesse na Galileia, ele não ia ter um ambiente tão esplêndido para trabalhar os problemas da própria vida, conviver com as pessoas, né? Orientação educacional básica, lar e escola, né? Ele tinha um caminhão de irmão, todo ano parecia um irmão, não. O José não era fácil, não. Esse tal de José também não era fácil, não. Ele tinha um irmão e tinha a escola, né? Desfrutar da vantagem de estar em contato com um número vasto de todas as espécies de homens e mulheres de todas as partes do mundo. Se ele tivesse em Alexandria, ia ter esse contato? Não. Né? É o que se imagina. Nós não sabemos que ele não ficou. Né? Recebeu uma instrução que o preparou de modo mais aceitável para compreender os gentios. Eu repeti muitas vezes uma coisa, e eu acho que cada vez que eu olho esse texto, eu tenho mais convicção. Todo esse caminho que Jesus percorreu, Paulo fez quando adulto. Sabe? Então, Paulo percorreu como adulto. Então, toda a trajetória que ele fez antes de se tornar, antes dele entrar no ministério, tudo que ele aprendeu, Paulo fez depois no ministério. Diga. Mas é por isso que é em função desse coisa aí que ele fala para os apóstolos dele, não vá à terra dos gentios, porque ele já sabia como eram os gentios, não estavam preparados. Mas Paulo, ele, agora você vai, porque Paulo estava preparado para aquilo. Paulo tinha um conhecimento que podia enfrentar os gentios. E Pedro depois não tinha ainda. Paulo tinha uma estrutura muito parecida com a de Jesus, com uma diferença. Ele foi para a escola de rabinos em Jerusalém, se tornou doutor da lei e perseguiu os seguidores de Jesus. Então ele tinha o mesmo conhecimento das Escrituras, ele era um judeu de raiz, né? Ele conhecia tudo e era doutor da lei. E Jesus não quis ser. Então eles tinham a mesma formação. Tá certo? Eles tinham tudo muito parecido. Por isso que Jesus fala para ele, Paulo, por que me persegue? Por que me persegue? O que você quer? Exatamente. E teve uma ideia melhor e mais equilibrada dos méritos relativos das visões de teologia hebraica oriental, José, ou babilônica, e da ocidental, ou helênica, Maria. Dentro de casa, né? Olha que beleza. Então, esse é só o preâmbulo da situação em que ele se encontra quando ele passa por um ano. Gentios são os não-judeus, né? São os pagãos. E helênica, que é a descendência de Maria, é ocidental, grega. Você quer dizer a Grega. né? Helênico grego. Tá? Eles tinham uma interpretação mais filosófica.
Tá? 9º ano. Bom, aí começam umas coisas que todo mundo acha que Jesus nunca teve, né? Como diz a palestra do Pachecão, eu sou normal, né? Embora possa ter dito, né? Desculpa, não possa ter dito que ele tenha estado doente, algumas doenças mais leves ele teve, junto com seus irmãos e sua irmã bebê. Né? Já nasceu mais um aqui. O negócio era bom, senhor. Era crescer e multiplicar. Né? Porque não tinha televisão naquela época, né? Por isso. Hoje tem gente que tem televisão e não muda muito o esquema, não. Isso que ele trabalhava o dia inteiro na obra e chegava em casa de noite. Né? Aqui o primeiro problema que Jesus teve na escola. Tá? Qual foi o problema que ele teve na escola? Ele desafiava o Shazam, que o Shazam é o nome do professor dele, tá? É o título do professor principal dele na escola. Você sumiu, Patrícia? Shazam. Né? A respeito do ensinamento que todas as imagens, pinturas e desenhos eram idólatras pela sua natureza. Isso está nas Escrituras. Tá? Jesus adorava desenhar paisagens, tanto quanto em modelar uma grande variedade de objetos em cerâmica. Isso também era uma coisa que eu não sabia. Tudo nesse sentido era estritamente proibido pela lei judaica. Não podia fazer o que? Ídolo, né? Lembra lá? Uma das leis que estava matada? Era proibido. Aí, na escola, um aluno viu ele fazendo um desenho no chão. Foi lá no professor e dedurou Jesus. Né? Fazendo um desenho do professor, olha que beleza, no chão da sala de aula. Então lá a prova do crime estava lá. Aí o que aconteceu? Os anciãos chamaram José, aí vocês podem chamar de orientador, de disciplinar, de diretor, vocês podem chamar do que vocês quiserem. Alguém chamou, falou, ó, traz o pai, chama o pai da secretaria, da diretoria aqui para nós. E lá estava claro como dia. Né? Então eles chamaram para exigir que algo fosse feito para acabar com o incumprimento da lei da participação civil. Tomou uma dúvida, né? Na escola. E essa era a mais séria das acusações que até então haviam sido lançadas sobre ele. José estava lá perplexo e Maria estava brava. Mas Jesus, ele queria fazer a defesa dele. Quando ele entendeu que eles iam colocar a culpa no pai, que não fazia que ele cumprisse a lei. Aí ficou bravo e falou assim, não, deixa que eu vou falar, e eles deixaram. Então o que ele fez? Defendeu o que ele achava que estava certo e falou, ó, beleza, é isso que eu penso, mas eu vou acatar aquilo que meu pai decidiu. Né? Então, ó, ele disse que ia se conformar à decisão do seu pai, nesta como em todas as outras questões controvertidas. Olha que bacana. Uma criança, quando dá trabalho na escola, entrega a responsabilidade para o pai conversa com o menino lá na frente, e o menino fala, não, pai, não vou fazer mais não. E ele realmente não faz? Não, não faz ou não faz? Sim. Não, vírgula, faz. Não obedece. Né? Olha que bacana. É assim, Jesus não mais desenhou nem modelou a semelhança de nada daquele dia em diante, durante todo o tempo em que viveu na casa do seu pai. Eram muitos, mas eles educaram direitinho. Tá vendo? Né? Então, olha que bacana. Ó, foi uma das maiores provações da sua vida de jovem. Ele assumiu um compromisso público em defesa do pai por sua própria responsabilidade. E cumpriu com isso. Óbvio que existe o detalhe, durante todo o tempo em que viveu na casa de seu pai, enquanto essa responsabilidade era do pai. Né? Daí para frente, Jesus não rabiscava, não desenhava, não escrevia no chão. Né? Tá? Escalou com José o Monte Tabor, que tem uma das histórias muito presentes da cultura deles, e assim que eles faziam, né? Era um dia claro de vista estupenda, parecia que estava realmente contemplando o mundo inteiro. Então, essa aproximação com o pai
E essa relação estabelecida da história contada, de um para o outro, da importância do povo, da vida perante Deus, não é? Porque toda a história deles tem Deus em volta. Isso fortalece muito a relação e o aprendizado de Jesus a respeito da religião, da presença de Deus entre eles. Iguais a essa, tiveram um monte. Eu quis colocar uma só para entender como é que isso era fortalecido entre eles. Tá? Olha o que aconteceu aqui, ó. Olha lá, Vitória, nasceu mais um. Nasceu Marta. Né? Aí José fez um puxadinho, fez um quarto com Jesus. Né? Nesse quarto ele colocou uma oficina com uma bancada de ferramentas. Era a primeira vez que ele tinha as ferramentas dele. Né? Então ele fala que nesse período ele ficou brincando e trabalhando, ele virou um perito em fazer junta de madeira. No inverno, ele viu pela primeira vez o gelo das montanhas. Aqui eles falam assim: Nazaré era um lugar, era Galileia como um todo, era um lugar de muita riqueza vegetal. Né? Então não é aquilo que nós estamos habituados a ver em filme, que é assim, deserto. Ou então a montanha com gelo lá em cima. Lá eles tinham tudo. Então eles tinham duas estações, o inverno e o verão. Tá? Uma mais fria, com temperatura amena, e a outra mais quente, mas não era tão quente. Eles passavam por situações mais complicadas, quando vinham os ventos do deserto, no verão, que esquentava tudo lá dentro, né? Ou o contrário, quando vinham da parte fria. Fora isso, a temperatura era muito amena. Então esse inverno, que eles falam que foi o mais vigoroso, ele viu gelo. Aí ele ficou doido. Ele falou assim: o fato que a água podia ser um sólido, um líquido, um vapor, levou o pequeno a pensar bastante sobre o mundo físico e a sua constituição. Ele já tinha visto o vapor nas panelas, né, e brincava com aquilo. Quando ele viu isso virar gelo, ele ficou pensando na mudança da matéria, mais densa, menos densa. Né? Nesse mesmo ano, ele ajudou a colheita dos cereais. Olha que bacana, ó. Ele trabalhava com o pai, fazendo as coisas na loja de reparo, estava trabalhando com madeira, ia pescar na casa dos tios e foi trabalhar para a colheita de cereais. Né? Antes que chegasse aos 13 anos, ele tinha conseguido descobrir coisas sobre praticamente tudo com que os homens e mulheres trabalhavam em Nazaré, exceto o trabalho em metal. Esse trabalho ele fez depois, ele foi aprender depois. Então, todo o ofício que pudesse dar sustento ao homem e à família, ele aprendeu. E o que reflete lá na frente nas parábolas. Pois é. Quando essa construção do aprendizado dele... não é o Luiz. Fica com ele, porque pode ser lá no hospital. Quando ele chega lá na frente, antes do ministério, ele já rodou a Europa toda. Então ele conhece, quando ele fala que ele conhece os homens, ele conhece as raças todas. Ele conhece a cultura de todos eles. E as profissões e os hábitos. Nessa época, ó, José falou com ele, ó, trabalhar com plantação é muito melhor do que trabalhar com comércio ou outra profissão. Para você viver aqui em Nazaré, você vive com 1/5 do que você precisa para viver em Jerusalém. O José já tinha ensinado, já tinha dado a noção para ele. Custo de vida. Já, custo de vida, educação financeira, planejamento. Ele já tinha entendido tudo, ele precisava escolher o que ele fazia. Quantos anos? Não. Né? É bacana demais, mano. É muito bacana, é muito rico, é muito detalhado. Antes de ter 10 anos, ele tinha se transformado no líder de um grupo de 7 garotos, ele já tinha jeito para juntar com nós, tá vendo? Que constituíram uma sociedade para a promoção dos quesitos do amadurecimento físico, intelectual e religioso. Então ele era uma criança normal, ele tinha os amigos. Ele aprendia muita coisa, fazia muita coisa, mas ele tinha vida. Hã?
Eu não sei como é que ia ser ter uma vestimenta daquela com um bolso cheio de carvão, né? Porque não tinha cadeira. Tá claro até aqui? Oi, tudo bem? Beleza? Então tá. Às vezes eu tenho que falar um pouco mais, mas é para enriquecer mesmo, para entender como é que essa criança cresceu e se tornou isso associado à condição espiritual. Né? Aí sim, ó, ao 10º ano ele começa a ter uns lampejos. Então ele senta com o pai dele e fala quais são os sentimentos e as ideias à medida que ele começa a se tornar autoconsciente de natureza inusitada da missão da sua vida. Ele não tinha noção, lembra? Ele não tinha nenhuma presença espiritual. Até o dia que Gabriel vai embora e o ajustador chega para assumir a condição espiritual dele. No dia seguinte, ele conversou com a mãe dele. Olha que menino esperto. Ele conversou com os dois separados. Essas conversas, como diz a página, não presta se conversar com os dois juntos. Aí ele conversou com o pai ficou quietinho, né? No dia ele conversou junto com a Maria, que é um tanto mais longa. Será que ela perguntou muito? Ou será que ela, né? Um tanto mais longa. Que procedeu de maneira semelhante a José. Ela não interferiu, ela ouviu. Né? Quase 2 anos depois, tá vendo? Aprende? Quase 2 anos depois é que ele novamente falou aos seus pais sobre a revelação que crescia dentro da sua consciência e a respeito da natureza da sua personalidade e da missão na Terra. Então ele aqui só disse algo que se passava dentro dele. Beleza? Entrou para a escola adiantada da sinagoga, entrou no ensino médio. Né? Para nós é o ensino médio. Estava constantemente gerando impasse com as perguntas aqui. O menino não para de perguntar, que coisa, hein? E cada vez mais mantinha toda Nazaré numa espécie de efervescência, porque ele era um menino diferente. Ele fazia as coisas diferentes e era uma comunidade pequena, onde todos se conhecem nominalmente, né? As famílias são conhecidas. Então ele já sacudia a cidade. O seu professor principal, o seu Shazam, ele já estava muito intrigado com o excesso de informação que ele queria. Ele queria tudo. Ele queria aprender tudo. Não é ele querer saber por saber. Ele queria aprender, ele queria entender. Né? Os colegas de escola não estavam nada preocupados com isso. Não via nada de diferente. Né? Agora, uma questão chamou muita atenção, a minha atenção. Eles diziam que a sua característica mais incomum e destacada fosse da sua pouca disposição de lutar por seus direitos próprios. Na história dele, lá na frente, ele revidou com alguma coisa que acontecesse com ele? Nada. Não é? A ação mais agressiva que quando prenderam, que cortaram a orelha do soldado, ele parou e falou, ó, espera aí, volta, não tem que fazer nada disso. Ele nunca teve essa disposição. E durante toda essa parte desses primeiros anos, o livro fala de várias vezes que ele abriu mão de coisas que ele poderia fazer em função da família. Exato. Não, mas é depois. Eu preciso ficar com a minha família. Você para de dar isso. Dá um poucão na faixa do menino. Ela está igual o Lázaro quando ele está na faixa. Essa não seria compassiva. Essa é uma característica dele. Ele nunca entendeu isso. Eu nem li o livro. Não, mas essa história você viu. Está igual ele, não deu não. Só vi a capa. Mas o que acontece? Deus é tão bom para nós, né? Parecia estranho aos olhos do companheiro que não tivesse inclinado a defender-se sequer de injustiças, nem como submetido a abuso pessoal. Muitas vezes os jovens mais velhos, mais ruins, atacavam confiando na sua reputação. Acontece, vocês lembram do pedreiro lá? Do sócio do pai dele? O filho do pedreiro, que chama Jacó, também era amigo dele. Só que ele era fortinho. Então tudo que ia nele, Jesus aqui, eles sofriam sempre uma retribuição rápida e certa das mãos do seu advogado, campeão e defensor voluntário de Jacó. É o equilíbrio, né? Então ele tinha um companheiro que tinha um guarda-costas, um amigo dele.
todo mundo tem um amigo, né? Se ele não te tira de frio, pelo menos te colocar na fria, ele coloca. Não é assim? Tem uns que colocam mesmo. Pois é. Então, em geral, ele era um líder aceito dos meninos de Nazaré, por ser justo, por ser dono de uma simpatia rara e compreensível, que revelava amor e beirava uma compaixão discreta. Esse é um comportamento dele a vida inteira, não é? Ele não era assim com os apóstolos? Mesmo se eles não o entendessem, mesmo se eles o descontassem, ele sempre tratava todos dessa forma. Né? Começou a demonstrar preferência marcante pela companhia de pessoas mais velhas, aí os pais começaram a ficar preocupados. Ele começa, esse menino está largando a idade, esse menino está muito novo. Né? Mas ele começou a amadurecer antes da aula. E ficava conversando sobre as coisas culturais, educacionais, sociais, econômicas, políticas e religiosas com mentes mais amadurecidas. Então ele queria, é sede, eu quero aprender com aqueles que têm para me abastecer. Né? Sua profundidade de raciocínio e agudeza de observação tanto encantava seus amigos adultos que eles estavam sempre mais do que dispostos a dialogar com ele. Então assim, ele tinha amadurecimento e tinha sempre alguém para contar uma história para ele. Então ele fomentava e recebia, Teve uma experiência bacana de pescaria com o tio e ele já tinha resolvido mais para frente que ele ia ser um pescador. Antes dele, das coisas acontecerem que mudaram a vida dele, ele seria um pescador. Essa era a profissão que ele tinha escolhido. Tá? Mais para frente nós vamos contar da namorada dele. Gosto que ninguém sabe dessa história. Qual anos? Hã? Qual história? Da namorada dele. Agora tu morro. Namorada dele. É uma história bem bacana, mas é para outro capítulo. E não conta não, eu faço. Qualquer. Tô de olho no céu. Vai ficar todo mundo curioso. Mas você já leu, você não leu, você está atrás. Não, é mais fácil. Mas a namorada tá. Não, gente, não é fácil não, mas não é agora. Oi? Quase lá na igreja de Nosso Exame, tá lá o retrato. Não, mas não é essa não. Nessa não? Não é Maria Madalena. É outra namorada. Namorada da adolescência dele. Então, ó, em casa ele estava bem com os irmãos, todos mais jovens, e tendo a vantagem de ser 3 anos e meio mais velho. Lembra que eu falei disso? Então ele tinha uma ascendência hierárquica sobre eles natural. Tinha uma tendência de orientar as atividades das brincadeiras dos amigos, né? Ele sempre foi líder, né? Daqueles que o aceitavam, numa condição, numa direção mais séria e refletida. José começou a ensinar os meios para ganhar a vida, aquilo que eu falei, explicando as vantagens da agricultura sobre indústria e comércio, que a Galiléia era um distrito mais velho e mais próspero, que gastava 1/4 do que gastava na Judéia, em Jerusalém e na Judéia, visitou a indústria de pesca, então ele continuou aprendendo essas coisas da formação do homem. Né? Eles não falam nada da formação da mulher, falam da formação do homem para se tornar um adulto e sustentar a sua casa e a sua família. Certo? Aqui, ó. Decidir se tornar pescador. Eu falo os treinos da hora. É a idade. Preocupante. Né? Virou de ano. Continuou fazendo viagem com seu pai para longe e visitava a fazenda de seu tio ou Magdala para sair em pescaria. A diversão dele principal nas semanas de folga da escola era a pescaria. Gostava de pescar. Isso aqui também chamou bastante atenção. Ó. Qualquer tentativa de favoritismo entre seus irmãos, pelos pais, ele rechaçava. Eles não aceitavam isso. Eram todos filhos, eram todos iguais. Eles não eram nenhum especial. Tá? Com quantos anos? Pois é. Passava um tempo considerável na loja, conversando com os viajantes de todas as partes do mundo, acumulou um volume incrível de informações sobre assuntos internacionais, considerando a sua idade.
nasceu mais um. Não, ainda falta 2. Depois de Judá tem mais um. Agora olha que engraçado, ó. Nasceu Judá, acarretando complicações à saúde da Maria. Esse menino virou a birra de Jesus. Vocês acham que irmão não tem birra com o outro? Ele tinha a birra com o irmão. Jesus ficou muito ocupado cuidando das tarefas do seu pai e dos muitos deveres ocasionados pela doença da mãe. A mãe adoeceu.